Fala pessoal, ligado aqui no canal Bora Fazer o Curta, e hoje nós vamos comentar a animação Moana, que está chegando ao Brasil, quer dizer, já chegou depois de quase 2 meses que estreou lá nos Estados Unidos. E o que nós temos a dizer sobre essa animação? É mais uma boa animação da Disney, sem a colaboração da Pixar. Nos últimos anos a Disney, ela vem fazendo um trabalho surpreendentemente bom com Frozen, com Enrolados eu nem gosto tanto assim, mas enfim, o Detona Ralph, a Operação Big Hero. Ano passado nós tivemos o excelente Zootopia, que provavelmente vai ganhar o Oscar de melhor animação em 2017. A animação é dirigida por Ron Clements e John Muskers e conta a história de Moana, a filha de um dos grandes chefes da aldeia dos Maori, naquela região onde hoje fica a Nova Zelândia. Ela quer cruzar o oceano e quer reencontrar Maui, o antigo guerreiro que roubou o coração de... Merda, não me lembro o nome. De uma deusa antiga, e ela quer recuperar esse coração pra botar o coração de volta nessa deusa antiga e remover as sombras do mundo que vem consumindo cada vez mais as ilhas. É alguma coisa assim. É uma trama que é narrada em tom de fábula, digamos assim. E o filme, ele sabe estabelecer muito bem esse universo bem fabulesco desde o primeiro momento. Da mesma forma, o próprio estilo de vida dos Maori é construído milimetricamente ao longo dos 20 primeiros minutos, e você consegue entender muito bem como é que funciona aquela sociedade, que cada um tem uma função ali. A Moana, em si, ela é uma excelente adição ao catálogo de princesas da Disney, porque ela é mais uma mulher forte, empoderada, que não depende de homens o tempo inteiro. Na verdade, são mais os homens que dependem dela pra agir. O Maui, que é o personagem que fica sacaneando ela por, em tese, ser menor do que ela realmente é, ele nunca apela com obviedade pra essa questão do sexismo. Ele sempre fala dela como uma mortal, ele sempre menospreza ela não por ser mulher, mas por ser mortal. É um reflexo interessante do que a gente vê hoje em dia. O filme nunca martela essa questão do empoderamento feminino, nunca levanta bandeiras de maneira muito escancarada, por exemplo. E é interessante você notar que nos últimos anos a Disney vem fazendo isso, tentando incluir mais protagonistas mulheres e fortes nas animações recentes delas. O humor do filme funciona relativamente bem na maior parte do tempo. Existem algumas piadas que são forçadas, existem algumas piadas que você já viu em vários lugares que são batidas, mas existem também várias piadas que são interessantes. O Maui, por exemplo, é um personagem carismático que tem várias piadas bacanas. Por exemplo, entre as piadas eficientes que o filme tem, incluem-se várias referências a filmes como Mad Max, Godzilla, até um pouquinho de O Hobbit, a gente pode dizer o Smaug tá, entre aspas, referenciado lá. Tem um amigo meu que viu um pouquinho de Star Wars, mas eu não sei se é verdade isso. E é interessante porque essas referências, elas nunca soam muito forçadas, como a gente costuma ver em vários filmes da DreamWorks, por exemplo. Do ponto de vista técnico, a animação é deslumbrante desde o primeiro momento, quando a gente conhece aquela ilha. Ela soa quase que live action, de tão bem feita que é. A reconstrução das plantas, das areias, dos mares, por exemplo, de como a ação do corpo dos personagens sobre aqueles ambientes afeta eles, as pedras, a natureza, os sólidos que tem ali, é tudo muito realista. E isso também se inclui a própria caracterização dos personagens. A pele deles, a textura, é sempre muito realista. À noite, por exemplo, a iluminação é crucial, porque a iluminação é menor, então eles ficam mais escuros. Tem um momento, por exemplo, em que a Moana chora e você vê no olho dela a marca da lágrima que caiu, todos esses detalhes técnicos. O primeiro momento que me deixou de boca aberta no filme, na parte técnica, foi justamente o primeiro momento que a Moana consegue abrir os mares, porque o cabelo dela é molhado e você acredita, tem realismo naquilo ali. Tem peso, a água deixou um peso ali, as gotas de água caem. É muito interessante isso. Só que ao mesmo tempo em que a fluidez dos personagens e a própria aparência deles é muito realista, o design deles nunca tenta ser realista demais, eles sempre são mega estilizados, como por exemplo o próprio Maui, por exemplo, que é enorme, mas não é gordo. E é interessante isso, porque a animação, ela tem uma identidade visual que é quase caricata, é bem estilizada, bem criativa e bem imaginativa, mas nem por isso ela deixa de funcionar, ela nunca deixa de soar realista o suficiente. Mas ainda assim o filme, ele tem alguns problemas, ele não é uma das melhores animações da Disney dos últimos anos, eu ainda gosto mais de Zootopia, Frozen, Operação Big Hero. A começar, o roteiro do filme, ele carrega demais em exposição em alguns momentos. Por exemplo, logo a primeira cena do filme, existe uma narração em off que explica cuidadosamente quem é o Maui, como é que é a tradição dos deuses, o que aconteceu, qual é a aventura que a Moana vai ter que encarar. Só que depois isso é repetido, então não tem muito motivo pra explicar isso 2 vezes no filme. Existem também alguns diálogos que são meio expositivos, meio óbvios demais, e o primeiro ato ele tem um problema, que é a passagem de tempo, ela parece ser meio, não inconclusiva, mas incerta. Por exemplo, a Moana é apresentada a um conceito, de que ela vai ter que colocar a pedra dela em cima de um lugar. Só que pouquíssimo tempo depois desse conceito ser apresentado à própria Moana, ela mesma já parece encarar esse negócio das pedras como algo
pessoalmente muito importante, como se ela tivesse sido apresentada esse conceito há muito tempo atrás. Também existem algumas cenas que não acrescentam muito à narrativa, por exemplo, a referência a Mad Max, por exemplo, ela é muito divertida porque é uma referência a Mad Max e visualmente a cena é do caralho, mas ela não acrescenta nada à narrativa. Ela poderia ser cortada que não faria diferença alguma. Existem algumas piadas que não funcionam, como eu falei no início, e existem algumas viradas de caráter de personagem que são meio abruptas demais, especialmente no terceiro ato. Mas ainda assim, Moana é uma animação muito divertida, que vale a pena ser conferida no cinema de tão linda que é visualmente, e vale a pena por, novamente, ressaltar o empoderamento feminino. De 0 a 5 eu dou 3,5 para Moana. É uma animação bacana que vale a pena ver no cinema, especialmente pelo deslumbre visual que é, e ela merece destaque também pela questão do empoderamento feminino, que é feito de maneira natural e sem martelar essa questão de maneira muito óbvia. Mas eu ainda assim eu acho que eu vou ter que ver esse filme de novo legendado, porque a dublagem desse filme realmente não é das melhores, é muito sem sal, as vozes são meio desanimadas, são muito esganiçadas em alguns momentos. Eu tenho saudades dos bons tempos em que animações dubladas eram sinônimo de qualidade. Hoje em dia, um Zootopia, que é legal de ver dublado, é exceção, infelizmente. Com isso, nós encerramos a resenha de Moana. Vale a pena ver no cinema. Deixe seu curtir aqui embaixo, comente, inscreva-se no canal, compartilhe, acesse nossos parceiros Cabana Leitor, canal do Neutron. Claro, visite o hqhd.blogspot.com, tá aqui na descrição, todos esses links estão aqui. É isso, um grande abraço e valeu! Vai, cara. Que houve, gente? Qual foi essa? Caralho. Cara... Já tá gravando? Não. Quê? Tá gravando?